Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iniciamos nossa primeira aula sobre história do Brasil e história da América. Então, um ponto importante para iniciar é buscar sobre o início do povoamento e da chegada do homem ao território americano. Como foi essa chegada do homem, de onde veio, como foi a dinâmica ocupacional. Então, para a primeira aula, eu preparei um conteúdo sobre a pré-história dos povos americanos. Alguns, algumas vezes vocês podem encontrar esses povos descritos como povos pré-colombianos, ou seja, povos que vieram antes do Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus, no termo mais geral. E voltado aqui para o Brasil, são conhecidos como povos pré-cabralinos. Então é um contexto mais isolado esse quando se fala povos pré-cabralinos. De antemão pedir desculpa pelo barulho, porque está chovendo muito aqui desde cedo. E também tem som ligado por aqui, então tudo bem. Qualquer coisa, já devidas desculpas dadas. Então, para essa primeira aula, vamos abordar sobre o povoamento da América e do território brasileiro. Começamos aqui com a citação do Fabrício R. Santos, que ele é um geneticista, um biólogo geneticista muito focado para essa área da paleontologia, da pesquisa da origem do homem na América, do povoamento, como os hominídeos chegaram na América. E ele diz o seguinte: a história da evolução humana pode ser investigada cientificamente por meio minuciosas, de, de maneira minuciosa, por meio de inúmeras evidências físicas obtidas de fósseis, restos arqueológicos, ossos e moléculas. Vamos trabalhar sobre a divisão da história, mas nesse primeiro período, assim, a divisão da história é voltada para América e Brasil. Então, a divisão da história, ela é entre pré-história, antiguidade oriental ou antiguidade ocidental, também conhecido como história antiga, a Idade Média, que é um contexto europeu. A Idade Média é algo europeu que aconteceu na Europa. A Idade Moderna, que é aí onde surge, digamos assim, o Brasil como um território delimitado a Portugal como um país unificado, sabe? Ainda assim, não tão unificado como país, mas um território explorado por Portugal. Mas aí é onde surge o descobrimento do Brasil na Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ou seja, esses dois que estão em verde aqui é onde começa em si a história do Brasil, desde a colonização até o nosso tempo. Mas, se nós hoje vamos trabalhar a pré-história do território brasileiro, dos povos que aqui estiveram ou que desde sempre estão aqui. Vamos lá. O que é a pré-história? Nós vamos entender a pré-história como um período da história humana anterior à invenção da escrita. Ou seja, não é algo sem história, existiu história. Mas esse contexto de que esses povos sem escrita não participaram da história é um contexto que a gente tem que começar a problematizar isso. Então, alguns estudiosos começam a chamar isso de história pré-literal, ou seja, a história antes da palavra, antes da escrita. Mas eles registravam a história, só que de outras formas. Como?
a gente pode estudar a história através da produção material, do que ele produz, do que ele utiliza, os objetos que eles utilizavam, as ferramentas, os vestígios que deixaram da ocupação nos territórios, as pinturas nas cavernas, as artes, as cerâmicas, tudo isso é uma forma de produção da história, de deixar um registro. Então, há um debate sobre isso, esse termo pré-história. É importante ter esses argumentos para qualquer problemática no Enem, você sabe, está bem munido disso. O povoamento do homem na América, existem duas teorias principais. Uma mais aceita, que é a primeira que eu vou citar aqui. A outra está chegando por ali, está batendo mais próximo, está chegando mais em frente a essa. E aí também existe uma outra terceira teoria, inúmeras teorias, mas assim, essas duas que eu vou citar agora, elas são as mais trabalhadas ultimamente. O povoamento do homem na América, ele chegou por duas ondas migratórias, ocorridas há milhares de anos. As principais teorias atualmente são a teoria Clovis, que através de escavações realizadas na cidade de Clovis, no Novo México, nos Estados Unidos, eles descobriram alguns vestígios arqueológicos e datados de 11.500 a 13.000 anos, de que o homem chegou à América pelo Estreito de Bering. Durante a glaciação, os oceanos congelaram e então ficou uma faixa de terra, mas uma passagem entre o finalzinho da Ásia e a ligação com o continente americano. Já eu vou mostrar o mapa, que foi possível essa passagem do homem com traços asiáticos para o continente americano, tanto que você consegue perceber hoje os povos indígenas, tanto daqui do Brasil como de toda a América do Sul, a América Central, ali pelo território dos Estados Unidos, eles têm traços parecidos, seriam dessas levas, dessas ondas migratórias do Estreito de Bering. E existe outra teoria, que é a teoria malaio-polinésia, de que o homem chegou ao continente sul-americano diretamente, sem passar por todo o caminho da América do Norte, América Central, até chegar aqui na América do Sul. Que ele teria vindo direto, através de canoas rústicas, pelo Oceano Pacífico, que veio diretamente da Austrália, aqui, por ali, pelo oceano, através dessas canoas, e desembarcaram no Chile. Então, onde é o Chile hoje? E através de registros arqueológicos encontrados no Chile, é que essa teoria ganhou força, que ela seria até mesmo anterior à passagem do hominídeo pelo Estreito de Bering, que o Estreito de Bering é de 11.500 a 13.000. Mas essa teoria malaio-polinésia, ela evidencia de por volta 14.500, ou seja, anterior até. Aqui onde eu citei, aqui fica o Estreito de Bering. Vocês procurarem depois, fazendo uma pesquisa, vocês vão possibilitar ver que aqui no Alasca, entre o finalzinho da Rússia asiática, existe uma passagem aqui de oceano, e essa passagem teria ficado congelada e abaixou o nível dos mares, então eles passaram por aqui. E a teoria malaio-polinésia é que os homens ocuparam essas diversas ilhas aqui, principalmente da Oceania, e através de canoas rústicas eles foram chegando até aqui no território sul-americano. Onde eu estou aqui circulando fica atualmente o Chile. Então os primeiros registros ficam por aqui. E essa população que migrou malaio-polinésia, ela vieram diretamente da África, então elas carregam traços negroides mais fortes, e em contrapartida, esses povos que vieram pelo Estreito de Bering, eles carregam traços asiáticos. Temos a periodização da pré-história como Paleolítico,
que essa periodização ela é referente à produção material através da pedra, a pedra lascada, que é um trabalho de pedra mais rústico, e no Neolítico a pedra polida, que é a pedra mais bem trabalhada. E também existe essa visualização da pré-história pelo Pleistoceno, que é uma idade geológica da Terra, e o Holoceno. Aqui podemos ver o período da pré-história paleolítico e neolítico é relativo à produção humana. E o Pleistoceno e o Holoceno é referente ao período geológico. Alguns paleontólogos, ou seja, vários paleontólogos, pesquisadores, historiadores, eles trabalham esse período pelo Pleistoceno e Holoceno. E alguns outros trabalham pelo Paleolítico e Neolítico, mas são questões de visualização desse período. Depende do que você quer visualizar. Se você quer visualizar o período da Terra, ou se você quer visualizar o que o homem produzia nessa fase. Temos aqui uma tabela para visualizar melhor isso, que estão paralelos aqui, por exemplo, os períodos geológicos, o Holoceno, o Pleistoceno, que vem daqui até aqui, Pleistoceno inferior, médio, superior, até a passagem para o Holoceno, que é aproximadamente 0,010 milhões de anos. E temos a visualização pelo estágio cultural da produção humana, que é desde o Paleolítico inferior até o Neolítico, que é quando há a revolução neolítica da transformação do estágio cultural humano. E aqui temos a evolução da espécie, onde aconteceu, em que fase aconteceu. Então vocês podem analisar melhor essa tabela depois, ela ajuda a entender. O Paleolítico, período Paleolítico, ele vai de mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás a 10 mil anos antes da era cristã. Os hominídeos desse período eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam no ambiente, eles caçavam, coletavam. Quando os meios ficavam escassos, eles eram obrigados a se mudar para outros territórios, desculpem a palavra. Eles desenvolvem nesse período os primeiros instrumentos. São instrumentos feitos de pedra lascada, que eles pegavam as pedras e batiam até formar uma ponta, uma lasca que usavam para cortar coisas, até mesmo para matar animais durante a caça. E também utilizavam ossos, utilizavam pedaços de madeira. Temos aqui um exemplo que é uma biface. Uma biface é um instrumento que cabe mais ou menos na palma da mão de um homem. E essa ponta aqui de cima, ela seria a ponta que cortava as coisas. E essa parte aqui é onde ficava apoiada a mão. Ela parece grande na imagem, mas na verdade é pequena. A biface, a Aqueulense, encontrada 200 mil anos atrás. O Paleolítico ele é dividido entre Paleolítico inferior, que é desde 2,5 milhões de anos atrás, a 250 mil anos atrás. Durante esse período, os primeiros fósseis do gênero Homo surgiram na África. E eles viviam em comunidades e eles aprenderam a dominar o fogo. Temos aqui um exemplo. E essa foi um grande acontecimento para o desenvolvimento do gênero, foi o domínio do fogo. Esse é um diorama que mostra os dois Homo erectus, a espécie humana mais antiga conhecida por ter controlado o fogo. Essa imagem fica dentro do Museu Nacional de